Se você se prepara de fato, né? Se você treina, se você todos os dias reforça a crença de que você é capaz, porque quando você treina, o que você está fazendo? Você está reforçando por base de um comportamento, uma atividade, né? Então, poxa, eu tô fazendo academia, eu tô treinando vendas, eu tô estudando. Poxa, descobri um negócio novo. Pô, tô melhor do que eu era ontem. Claro. Né? E daqui a pouco você começa a aplicar essas ferramentas e você começa a ver que isso funciona, você começa a perceber que, pô, tá ficando mais fácil do que era antes. Né? E aí, quando vem um desafio um pouquinho maior, você fala assim, pô, eu quero ir no cliente maior que vai me pagar mais. Eu quero ir atrás de vender um negócio maior para eu ganhar mais dinheiro. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos conversar sobre autossabotagem. Como vencer a insegurança para a gente poder vender mais, para nós sermos profissionais mais plenos, mais seguros, mais eficientes e que tenhamos, claro, mais sucesso na nossa carreira. E para falar sobre esse tema, a gente vai receber aqui no Papo de Vendedor Edson de Paula. Edson, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Olá, Leandro. Olá, Daniel. Que prazer estar aqui com vocês, viu? Fico muito feliz aqui de poder bater um papo aqui tão genial com pessoas geniais como vocês. Muito bom. É isso aí. Cara, para quem não te conhece, conta brevemente quem é Edson de Paula. No meu dia a dia, eu sou psicanalista, sou escritor e sou palestrante, tá? Estou terminando agora um doutorado, com quase mais de meio século de vida terminando um doutorado. Eu realmente estou vencendo a autossabotagem, acreditem. Sensacional. E assim, meu foco é comportamento, né? Comportamento, pessoas e lidar realmente com essas interferências, né, da nossa psique. Esse é o ponto. Legal. E você trabalha como psicanalista também? Eu trabalho hoje como palestrante e treinador, né? Eu parei com a atividade de psicanalista, né? Estou me dedicando assim a encerrar meu doutorado e hoje, mais especificamente como treinador de líderes, liderança, né, corporativa, executivos e também a parte de palestras. Eu costumo falar que como palestrante eu sou um excelente treinador. Muito bom, Edson. Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Cara, você tá em casa, fica super à vontade. E olha só, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, porque sim, agora o Papo de Vendedor está em vídeo no Spotify. Se você quiser, você consegue assistir este episódio especial usando o Spotify. E, como você já sabe, este episódio é trazido para você pela RD Station e pelos super vendedores. Vem cá, responde para mim com sinceridade. Quantas vezes você usou o WhatsApp hoje para vender, para atender o seu cliente, para mandar uma mensagem, para mandar uma cotação, uma proposta? A gente quer convidar você a assistir um treinamento sobre vendas pelo WhatsApp. Um treinamento que vai falar sobre como você vai conduzir a tua abordagem comercial durante todo o seu processo de vendas. Agora, se você quer fazer um treinamento de vendas aqui comigo e com o Daniel Mestre, a gente quer fazer 2 convites para você. Exatamente. Este episódio é um episódio especial porque nós vamos fazer 2 convites. O primeiro você já sabe qual é. Eu quero te convidar a conhecer o Método Super Vendedores, o treinamento que eu e o Daniel ministramos pela Hotmart. Agora nós temos um convite especial. Tem muita gente, né, Dani, que fala que quer treinar vendas com a gente, que quer se desenvolver na carreira de vendas, só que fala assim, poxa, eu queria algo mais próximo, eu queria uma coisa mais... Eu queria conseguir conversar com o Leandro, com o Daniel. Gente, está abertas as inscrições para o Método Super Vendedores ao vivo. Exatamente, um treinamento comigo e com o Daniel Mestre. Durante 12 encontros, durante 12 semanas, você vai estar conosco durante 2 horas, 2 horas e meia, treinando vendas. Vamos falar sobre processo comercial, funil de vendas, vamos desde prospecção até gestão de carteira de clientes, tem muito conteúdo. Então, se você quiser conhecer esta novidade aqui que a gente está trazendo em primeira mão para o podcast,
tem um link na descrição deste podcast. Tamo junto? Agora sim, galera, vamos falar sobre autossabotagem. Olha só, por vezes a gente tem a impressão de que algo está atrapalhando a gente, que tem algo, né, tem algo entre nós e os nossos objetivos. Às vezes a gente ia fazer uma apresentação para um cliente e a gente não foi bem nessa apresentação porque a gente pegou trânsito, porque a gente levou uma fechada, a gente não achou lugar para parar o carro. Às vezes aquele cliente, ele resolveu fechar com outra empresa, a gente perde o pedido, ou a gente demora para mandar a proposta para ele, quando a gente manda a proposta para ele, o cliente já fechou com outra empresa. A gente acaba não entendendo, né, por que essas coisas acabam acontecendo, por que isso acaba atrapalhando tanto a nossa performance comercial. Então, assim, a primeira pergunta que eu queria trazer aqui para nossa discussão, né, queria muito ouvir você, Edson, sobre como saber se eu estou me auto-sabotando. Essa é uma pergunta que merece uma atenção, uma dedicação especial aqui para o nosso público, né? Porque pense no seguinte, ninguém se levanta de manhã pensando assim, olha, hoje eu quero que as coisas deem errado na minha vida. Ninguém se levanta pensando assim, olha, hoje eu quero sofrer pra caramba e levar um monte de nãos do mercado, né? Todos nós temos um propósito nessa vida, e acho que esse é o ponto do começo do nosso bate-papo aqui. Primeira coisa que nós precisamos entender é se nós temos um propósito para nos levantarmos de manhã todos os dias. Eu sempre digo isso, o que é que te motiva a se levantar da sua cama? Esse é o primeiro ponto. Porque esse é a questão do pensamento, viu, Leandro? É assim, aquele primeiro pensamento que vem para você já é autossabotagem. Como que você pensa ao se levantar de manhã? Acho que esse é o primeiro passo aqui. O primeiro pensamento que vem para você, olha, hoje eu tenho um dia desafiador e acredito que minhas competências estão alinhadas a esse desafio. Pronto, ok, é um ótimo pensamento. Agora, se você perceber que os desafios do seu dia que você traçou, todos nós temos um roteiro do nosso dia, não é? E de repente você fala assim, puxa vida, eu tenho muitos desafios aqui nesse dia para enfrentar. Mas de repente tem aquele pensamento que vem, olha, eu não me sinto tão capaz. Ou, olha, talvez eu não seja bom o suficiente para atender esse cliente. Ou, olha, talvez esse cliente aqui ele esteja me desafiando demais e eu sinto que eu não tenho todas as informações para entregar para ele. Você já iniciou um processo de autossabotagem. São dois pontos que nós precisamos explorar aqui. Tanto com o Daniel, com o Leandro, com todo esse público aqui. Primeira coisa, se você tem um desafio a enfrentar e se você não se sente tão competente. Então é aquela dicotomia que existe entre competência e desafio, tudo bem? Um desbalanceamento aqui. E segundo ponto que é importante, se o esforço vai valer a pena. E a gente está falando aqui financeiro agora. Para cada um de nós aqui tem um ponto de benefício na vida, né? Mas a gente sabe que quando se trata de vendas, a gente quer retorno financeiro também, não é? Então pensa no seguinte, será que o esforço que eu vou dedicar para esse cliente vai me trazer a recompensa que eu quero? E isso já pode te dar uma autossabotagem também. É o que a gente chama de esforço e recompensa e a gente chama de competências e desafios. Então, tudo isso daqui tem que estar muito bem balanceado, porque senão a autossabotagem ela chega pronta para te atrapalhar no dia. Então, o primeiro pensamento que vem, se for disfuncional, já nem dá o primeiro passo no dia, que não vai valer a pena. Você vai ter que recompor esse pensamento, ressignificar ele e transformar ele num comportamento de superação, de autossuperação, de enfrentamento. Não tem jeito. Tá? Mas é difícil isso. É difícil, porque normalmente nós somos assim, eu costumo dizer o seguinte, o ser humano, agora eu vou falar um pouquinho de psicologia, né? O ser humano ele é essencialmente negativo. O que significa isso? A gente pega 4 emoções básicas humanas, né? A gente fala, quais são as 4 emoções básicas humanas? Olha lá, nós temos o medo, é a primeira, nós temos a raiva, segunda, nós temos a tristeza, que é a terceira emoção, olha aí, já foi 75% e eu não enxerguei onde que está aqui a gratificação, a alegria, que é a quarta, né, emoção básica do ser humano, a felicidade. Então, essencialmente, nós já temos uma propensão de sermos negativos. Então, o negativo já é algo comum na nossa vida, nós já estamos
praticamente acostumados com o que é negativo. O que é diferente na nossa vida? A felicidade, o sucesso, conquistar um objetivo. E as pessoas não se dão conta disso e às vezes acham que não merecem essa conquista também. A autossabotagem tem a ver o quanto você negligencia o seu sucesso, sua felicidade, o quanto você cria gaps de distanciamento entre você e o seu sucesso. Isso é autossabotagem. De uma maneira bem prática e bem simples. E aí tem a ver com o que eu já disse. Me sinto competente para esse desafio e o quanto o meu esforço, a minha dedicação vai me recompensar no final do dia. Esse é o ponto. Perfeito, Edson. Eu acho que isso daí vem muito em frente do que eu e o Leandro a gente fala aqui no podcast bastante, né, sobre mentalidade, né, quando você levanta da cama, que nem você falou, achando que seu dia vai ser difícil, que putz, hoje vai ser foda, né, puta, ter aquela reunião com aquele cliente chato, poxa, você já tá propenso a encarar tudo isso com viés negativo, né, você já entra no negócio. Não vou dizer que a gente entra para perder, né? Mas a gente já entra semi-derrotado, né? Tem uma frase, eu não lembro exatamente de qual boxeador que era, que ele fala assim, cara, eu ganhei essa luta porque o cara já acha que ele perde. Já entrou derrotado, né? O cara, ele já não tem certeza se ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Né? Quando o campeão é invicto, ele tem essa coisa, né? De ninguém nunca, né? E o outro que está desafiando, ele tá com aquela coisa, putz, ninguém ganhou do cara, será que eu vou conseguir? Será que o cara vai bater em mim? Então ele fala, cara, eu já ganhei essa luta ontem à noite, quando ele foi dormir preocupado. Né? Então, o nível de segurança, né, que o campeão tem, que a pessoa de alta performance tem, é feito de calibrar a própria mentalidade. Né? Como você falou, né? Se eu acordo e eu falo assim, putz, hoje tem um monte de coisa legal para fazer, né? Mas eu estudei, me preparei. Me dediquei, exatamente. Eu acho que aí entra um ponto, Edson, onde os vendedores falham. Tá? Nem todos os vendedores gostam de treinar. Nem todos os vendedores gostam de treinar. E se você negligencia essa parte, se você faz, puta, faz 3 anos que eu não faço um treinamento de vendas, né? Eu não quanto tempo faz que eu não pego um livro de vendas para dar uma olhada? Eu sei que todo mundo que está aqui hoje com a gente, no mínimo está ouvindo um podcast de vendas, né? Isso daí já conta como treino, o cara já está oxigenando, com mensagem boa e tudo mais. Mas a grande maioria dos vendedores negligencia a parte de treino. Né, ele acha que, pô, eu converso bem, eu vou lá, né, converso tranquilo, mostro o preço. E esse cara, ele... improviso, né, Daniel? Muitas vezes é bom de improviso, porque tem pessoas que são boas de improviso, né? Se viram bem no improviso. E ficam à vontade em improvisar, né? Sim, isso funciona no começo da carreira, né? Quando você não treinou tanto, você está indo com a cara e com a coragem, você está indo atrás de cliente pequeno, você começou a vender varejo, essas coisas, você consegue fazer algumas vendas, você consegue começar e pegar algum ritmo, né? De repente sem tanto treinamento. Claro. Mas conforme a sua carreira vai andando, você vai subindo alguns degraus, você passa para venda consultiva, você quer pegar clientes maiores, pegar clientes mais exigentes, e você começa a apanhar, né? É difícil fazer a autorreflexão e falar, pô, o problema está em mim, eu não me desenvolvi o suficiente, né? É muito fácil você começar a culpar os outros, né? Você culpa a concorrência, você culpa o mercado, você culpa todo mundo, né? E não puxa a autorresponsabilidade, né? É mais fácil eu despejar esse monte de culpa, né, em todo mundo e não fazer essa reflexão. Será que eu estou preparado para esse nível, né? Perfeito. E esse é um dos sinais da autossabotagem, quando você terceiriza o seu problema para o outro. Então você começa a terceirizar os seus problemas, as culpas que você... para o outro, né? Quando você estava falando aqui do excesso de confiança de alguns vendedores, né? É muito interessante, porque tem um trabalho muito, assim, muito forte sobre esse ponto do otimismo e do pessimismo que o Martin Seligman, o Dr. Martin Seligman, o precursor da psicologia positiva, escreveu, e ele diz uma coisa muito interessante, que você pode ser otimista, mas não tão otimista. Você pode ser pessimista também, mas não tão pessimista. Então, é bom que nós sejamos um pouco pessimistas e um pouco otimistas na vida, né? Então, o excesso de confiança é otimismo demais.
achar que você não precisa se preparar, que você não tem que, digamos assim, estudar o seu cliente antes da visita. Eu vou lá e me improviso, eu sou otimista, eu confio no meu Brasil taco. de 2014, né, Edson? Eu confio no meu taco, né? Aquela coisa, eu vou lá e vou dar conta do recado. E aí você é pego de surpresa numa rasteira da vida, né? Que falta ali uma capacidade naquele momento, um entendimento, uma compreensão, uma informação, e dá aquele branco, né? Dá aquele branco, né? Porque o excesso de confiança e improvisação, às vezes, dá um branco. Então, o Brasil de 2014, né, Edson? O Brasil de 2014 tomou 2 gols da Alemanha ali, paralisou por completo, não estava preparado. Paralisou o time. Agora, eu entendo que a gente está falando de autossabotagem, né? A gente está buscando entender se a gente está ou não se autossabotando, mas eu queria, para a gente trazer algo prático para o amigo ouvinte, para amigo ouvinte, se a gente pudesse elencar 3 coisas, né? Sei lá, 3 dicas, 3 conteúdos referentes à autossabotagem, a gente se identificar na autossabotagem, o que a gente poderia trazer para essas pessoas, Edson? Olha, a primeira coisa como eu já disse, tem uma coisa que é muito simples nós entendemos aqui. É quando todo o nosso crescimento, evolução, desenvolvimento, chamem do jeito que quiser, né? Conquistar o pódio das vendas, digamos assim, né? Exige um esforço. Né? No pain, no gain, já dizia o Anthony Robbins, né? No pain, no gain. Se você não se esforçar, você não vai ter algo em troca na sua vida, não tem esse objeto de troca. Agora, o ponto principal aqui é se esse esforço se transforma num sofrimento. E aí é o ponto. E aí que é o divisor de águas entre o protagonismo, que é o oposto, né? O oposto da autossabotagem é o protagonismo. O que é protagonismo? Protagonismo é a palavra de origem grega, protagonistes, que significa protos, o principal, agonistes, aquele que sofre, o principal sofredor, aquele que luta pela sua vida, mas encara essa luta de frente. Rock Balboa. Tudo bem? Vamos falar do Rock Balboa aqui, ó. É um agonistes, né? Aquele cara que vai ter que treinar para levar soco na vida. Hein? Porrada. Superação, né? Superação. Pronto. Agora, se ele se esforça, esse é o ponto. Se ele coloca o talento dele na potencialidade máxima, assume a responsabilidade daquele soco que ele vai levar, da porrada que ele vai levar, do não que ele vai levar em cada visita. Aí eu te digo, não estou te falando agora do vendedor, né? Aquele vendedor que fala assim, eu vou lá para levar tapa na cara mesmo, eu vou aceitar quantos nãos eu tiver que assumir para talvez, já vou ficar feliz no meu dia, né? Aí vem aquela coisa do Og Mandino, o maior vendedor do mundo, que eu adoro, né? Valorize seu dia, haja agora, né? Então, às vezes, aquele centuplique seu valor, né? Eu acho maravilhoso o Og Mandino, ele fala centuplique seu valor. Significa o quê? Será que eu estou colocando o meu valor no potencial máximo? Meu talento no potencial máximo? Esse é o ponto aqui, Leandro. O sinal vermelho é, estou sofrendo. Pronto, aí já não é mais esforço, é sacrifício. O esforço se transformou num sacrifício, né? Sacrifício significa um ofício sacro que eu tenho que passar pelo meu dia com dor, né? E eu estou misturando tudo aqui, até o conceito de trabalho que a gente estuda no doutorado, né? Que fala que trabalho é fonte de prazer ou fonte de dor na sua vida, né? O que é o trabalho para você? Esse é o ponto aqui. Você se levanta de manhã e já está com esse sinal vermelho apontando aqui para você. Você se sente, de repente, o coração tá... Uma ansiedade, né? O medo do que vai acontecer depois. Ansiedade não é só de futuro lá daqui a 2 anos, não. Ansiedade é no dia também. O que vai acontecer naquela reunião? Eu estou saindo da minha casa e vou ter um encontro, uma reunião difícil, com um cliente complicado, que exige informação. Eu estou preparado? E aí é o ponto, né? Que a gente sempre fala, tá? Já estou até dando uma pista de como superar isso daí. Preparação interior. Esse é o primeiro ponto, me preparar interiormente, né? Interiormente, ó. Tô bem. E uma preparação anterior. Anterior significa, antes de eu visitar, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estudar a cartilha do cliente. Né? Agora, se esse sinal vermelho está pulsando, não preciso nem falar muito, tá? Assim, sinais que você está se auto-sabotando. Primeiro, você está sofrendo. E você depende de uma situação. O auto-sabotador, ele é dependente das situações.
ele tem o que na psicologia a gente chama de locus de controle mais externo, tá? Existem 2 tipos de locus de controle do ser humano, um locus de controle externo e um locus de controle interno, tá bom? Para explicar aqui para os nossos amigos e amigas vendedores, né? É o seguinte, pessoal, locus de controle externo. Eu só olho para a vida além de mim, ou aquém de mim. Eu tô me sentindo, eu tô olhando para a vida, ou eu tô muito além, ou eu tô muito abaixo da vida. Então, um olhar mais externo. Eu dependo se o cliente está bem nesse dia, se ele está feliz. E aí eu vou atribuir a sorte, vou atribuir ao mercado que melhorou, não é? O locus de controle interno, não. É aquela pessoa que pensa assim, olha, só depende de mim. Só o lance do estoicismo, né, Edson? Isso, Daniel. Estoicismo. Olha, eu sou o protagonista da minha vida. Eu faço o meu dia acontecer. O Agmandino, né? Haja agora, eu acho que tem seu valor. Eu acho que essa sua fala tem eu e o Leandro, a gente é super fã do estoicismo, né? Tipo, cuida do que tá dentro do seu controle, cara. Você só cuida do que tá dentro do seu controle. Né? O que tá fora, não tem o que a gente fazer. Vai ser fábrica de frustração, né? A gente vai torcer por alguma coisa. Eu falo o seguinte, Daniel, faça a sua parte, tá? Exatamente. Pelo menos faça a sua parte bem feita, porque essa coisa de ter o controle, né, essa questão do autocontrole, autoconsciência, autoconhecimento, isso é tudo muito positivo. Mas se tiver uma interferência interna, e vai ter uma interferência interna, esse é o jogo, né? Sempre vão existir interferências externas, do locus de controle externo, mas é você ter uma consciência de que você deu o seu melhor, esse é o ponto. Aqui. A ideia é como você reage, né? Mas reage. É como você reage. Eu acho que quando você estava falando, né, do protagonismo e do sacrifício, nos dois existe sofrimento. Né? O protagonismo, você falou, o cara que está sofrendo ali, que vai buscar. Né? A diferença entre o protagonista e a pessoa que está fazendo sacrifício é que a pessoa que está ali fazendo sacrifício, né, a pessoa que está no locus externo, isso, ela não vê a hora desse sofrimento acabar. Ela quer sanar, né? Tipo, se eu parar de ligar, eu paro de tomar não. E aí procrastina, protela. E o protagonista, ele fala assim, cara, eu tenho que continuar ligando até encontrar um sim. É a superação, né? O sofrimento vai existir para todos, né? Vai existir pro protagonista e vai existir para a vítima. Né, eu acho que o lance de se vitimizar, né, esse lance de tipo, tudo está contra mim, o mundo é muito difícil, eu não estou conseguindo lutar, você se coloca num papel de vítima, né, e você pode assumir o protagonismo dentro do papel de vítima, porque o protagonista também sofre. Exato. Né? O lance é o que eu faço para passar por cima desse negócio, porque se eu for parar aqui, eu vou ficar apanhando para sempre, ou não vou conseguir realizar nada. Né? Então, é a forma como você encara o sofrimento. Né? E aí vai total no diálogo interno, né, Edson, que você falou, se você começa o seu dia já pensando que vai ser difícil e tudo mais, que você não tem competência suficiente e tudo mais, você já está se dando já um recado errado, que é melhor desistir, né? Já parece que é mais fácil desistir. Exato, é aquele ciclo cognitivo comportamental. Se o seu pensamento é disfuncional, o seu sentimento é algo interno, emoção é externa, né? Emoção é do latino, do latim emotione, é movimento para fora, né? Aquilo que você coloca para fora. Por exemplo, todo mundo vê uma pessoa emocionada quando ela chora, mas ela pode estar chorando por dentro sem derramar uma lágrima, ela está sofrendo um sentimento muito pesado e ela não demonstra isso para as pessoas, né? E nós vemos essa camuflagem também muito fácil na autossabotagem, né? O autossabotador, às vezes ele aponta o dedo para o outro, às vezes ele se vitimiza também, né? Aponta o dedo para si e ele implode, é o que nós falamos, ele tem uma implosão, ele explode por dentro. Então isso é negativo. Então pensa bem, ó, pensamento, sentimento e depois o comportamento, é o modo de você agir. E onde que começa essa autossabotagem? Eu acho que esse é o ponto, para a gente discutir um pouquinho sobre isso também. Muitas vezes na nossa infância, na nossa adolescência, nos primeiros nãos que nós recebemos da vida. E a vida, eu vou te falar, é quase que um eterno não, né?
Ela sempre está É dizendo mais não, né? E a nossa mente tem que se esforçar para o sim, esse é o ponto, né? Então você pense no seguinte, olha, o que é autossabotagem? Nada mais é do que um transtorno de dependência. É um transtorno de dependência das pessoas. As pessoas ficam dependentes das situações. Então pense assim numa situação em que você foi muito protegido numa dificuldade, quando você era criança e adolescente. Você não quer se expor de novo, e você busca, né, a proteção do outro. É um mecanismo de defesa, autossabotagem. Para você não se expor, para você não sofrer, para você se afastar do medo. Sim, sim. E assim, uma coisa que me veio à cabeça aqui é com relação, acho que um dos males que os vendedores mais sofrem, né, Edson, que é a procrastinação. No caso, a autossabotagem, ela tem alguma relação com a procrastinação? Tudo a ver, porque é um sinal também. A procrastinação é deixar para depois, eu vou empurrando, né, esse problema, No começo do nosso bate-papo, eu disse para vocês, o gap que me afasta do sucesso, né? O gap que me afasta do sucesso, qualquer coisa que se interponha entre eu e o caminho do meu sucesso em vendas, por exemplo, é uma autossabotagem. Procrastinação nada mais é do que evitar fazer o que você precisa ser feito nesse momento. Você vai empurrando para frente. Poxa, acordei de manhã, pensamento. Olha, eu tenho uma visita para um cliente. Seria muito bom fazer presencial. Seria muito bom fazer presencial essa visita. Olha, procrastinar até é uma escolha que facilita. Concorda comigo ou não? Olha, eu vou procrastinar, eu não vou presencialmente não, eu vou até, quer saber, eu vou preterir essa visita presencial e eu vou conversar com ele pelo WhatsApp aqui, eu vou mandar uma mensagem para ele. Eu tô evitando. Aí você apertou alguns calos. Cara, Aí pegou, hein? Agora pegou. Eu tô evitando totalmente, né? O meu enfrentamento com esse medo. Eu evito, eu vou procrastinar. E o esforço também. Escolhas erradas que você faz na vida, né? Nesse caso da visita, tem o esforço também, né? Porque. Poxa, total. Você tem que ir até lá, vai enfrentar o trânsito, né? Onde eu vou parar o carro? Na década de 70, de 80 e até 90, a gente falava dos 3 Vs de venda, né? Visita mais visita é igual a venda. Hoje eu falo dos 3 Cs, né? Hoje eu falo que conexão mais conexão é igual a conversão. E o que é uma conexão? Uma conexão é quando você se conecta intimamente com outro ser humano, né? Você, olha, eu vou colocar uma coisa aqui interessante para vocês, ó, até para que vocês, vendedores e vendedoras, pensem um pouquinho, né? Existe uma fórmula para você atravessar essa autossabotagem. Posso começar a falar dessa fórmula agora? Pode. Eu vou fazer a construção, né? Como vencer a autossabotagem, né? Eu escrevi no meu livro Protagonismo Como Vencer a Autossabotagem, em liderança, vendas e empreendedorismo. Primeira coisa são crenças que você vai criando ao longo da sua vida. Então, são 6 verbos, tá bom? Primeiro verbo, anota aí, viu, Daniel? Primeiro verbo, você vai me ajudando aqui, tá? Primeiro verbo é acreditar. Esse é o primeiro verbo. O segundo verbo é valorizar. O terceiro verbo é querer. O quarto verbo é agir. O quinto verbo é ser. E o sexto verbo é conectar. Por isso que eu estou falando que para você conectar as pessoas, você tem que ter todo esse desenho aqui, muito bem detalhado da sua vida. Acreditar, nós estamos falando de acreditar, tem a ver com crenças. O que é que você acredita que te possibilita levantar de manhã e vencer esse desafio da autossabotagem? Esse é o ponto. Eu vou falar um pouquinho de mim rapidamente aqui. Pessoal, eu sou tímido e inseguro, tudo bem? Certo. Pronto. Eu já falei a minha fragilidade para todo mundo. Sou palestrante. Mas como assim, Edson? Você é palestrante, você está aqui numa live, você está aqui num podcast, está falando com todo mundo aqui numa boa. Eu sou tímido e sou inseguro. Eu tremo na base. Pronto. O que eu tenho que acreditar? Eu tenho que acreditar em algo que substitua, né? Qual é a crença que me possibilita? Né? A crença é algo que eu ouvi lá na minha infância, dos meus pais. Filho, estuda bastante. Quanto mais você estudar, mais sucesso você vai ter na sua vida. Essa é a minha crença possibilitadora. Eu acredito que se eu estudar e me preparar, eu consigo apresentar, eu consigo, com respeito e responsabilidade, apresentar qualquer conteúdo em qualquer situação. Então, qual é a minha base? Eu sou uma pessoa, eu tenho que me conhecer, né?
E isso na vendas é muito importante. Conheça-te a ti mesmo, máxima socrática, mas conheça o seu cliente também. A máxima aqui, né, da nossa discussão. Então é o seguinte, qual é a crença que norteia o seu dia? E aí você vai acreditar nisso. Olha, eu acredito que se eu estudar, quanto mais eu me aprofundar em conhecimento, mais eu vou conseguir entregar conteúdo para as pessoas. E é o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Segundo ponto, valorizar. Valor. Valor. Qual é o valor que norteia minha vida profissional? Já acabei de falar para vocês aqui qual é. Conhecimento. Poxa, então uma crença, a crença é a mãe do valor? É a mãe do valor. A crença é a mãe do valor. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por repetição e contextualização, acreditei tanto nisso que valorizei o conhecimento na minha vida. E o próximo passo? Atitude. Atitude é querer. O que é que eu quero, então? As pessoas se levantam de manhã, Daniel e Leandro, não formulando para si positivamente o que elas querem, mas o que elas não querem. É mais fácil você formular o que você não quer para o seu dia. Por exemplo, hoje eu não quero ficar chateado com aquela visita, naquela visita. Hoje eu não quero perder essa venda. Hoje eu não quero, sabe, ser rejeitado, receber um não. E aí você começa a formular negativamente o seu dia. O querer é muito importante. Querer tem a ver com atitude, mas ainda está num plano implícito. Está num locus aqui mais de controle interno para eu poder liberar essa força, né? Aí o que acontece? Eu quero ensinar. Minha atitude é querer ensinar as pessoas, querer compartilhar conhecimento. Isso faz sentido para mim. Agir é o comportamento. Como eu ajo? Estou agindo aqui com vocês hoje. Estou dividindo, estou compartilhando, estou transformando tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu valorizo, tudo aquilo que eu quero no meu agir. Agir com convicção. Haja agora, do Og Mandino. Né? Centuplique o seu valor. Eu sei que esse conhecimento que nós estamos dividindo aqui vai ser centuplicado, multiplicado por milhares e milhares de pessoas. Isso é muito legal. Isso cria um propósito na nossa vida. Ser quem eu sou. Falei para vocês que eu sou um psicanalista, um escritor e um palestrante, mas eu me considero um professor, um treinador. Lembra-se disso que eu disse? Falei, eu sou muito mais um treinador que um palestrante. Eu sou um professor. Isso está aqui, ó. E com quem eu me conecto? Aí eu conectar, que eu disse lá, conexão, mas conexão é igual a conversão. Eu vou me conectar com os semelhantes. Inicialmente com os semelhantes, com aqueles que acreditam praticamente naquilo que eu acredito, naquilo que eu valorizo, e em vendas isso é muito importante. Porque um cliente vai comprar aquilo que ele acredita, um cliente vai comprar aquilo que ele valoriza, um cliente vai comprar aquilo que ele quer. Ele vai querer que o vendedor haja acreditando em tudo isso. E que o vendedor vista mesmo, ele é um consultor, ele vai me indicar tudo e vai se conectar. Esse é o ponto aqui. Isso aqui é uma construção psicológica muito interessante. É muito forte. Porque justamente quando você não acredita, você começa a se sabotar. Você não valoriza, começa a sabotar. Eu não sei se eu quero tanto assim. Vocês sabem disso, né? Hoje, nós vemos muitas pessoas desajustadas dos seus talentos, né? Trabalhando em lugares errados, em ocupações erradas, ocupando cargos que não poderiam ocupar, sendo líderes onde não poderiam ser líderes, sendo vendedores apenas para pagar contas. Vamos falar aqui abertamente agora, vai? Uhum. Se você tem essa formulação aqui, olha, eu sou um vendedor porque eu preciso pagar minha conta no final do mês, ok, isso é positivo. Mas se for só isso, meu amigo, minha amiga, vai ter que revisitar a sua vida. Porque tem a ver com propósito. Tem a ver com propósito. Sim. É aquela coisa, por que você se levanta todos os dias de manhã e para quem? Para quem você se levanta? Para quem você trabalha? Para quem que você vende? É uma missão, pô. Nós vendemos sonhos, não é verdade? Sim. No caso da pessoa que acaba procrastinando, se ela aplicar essa sequência dos verbos, né? São 6 verbos. 6 verbos, né? Acreditar, valorizar, querer, agir, ser e conectar. Ela vai procrastinar menos. Ela vai procrastinar mesmo se ela encontrar qual é o propósito da vida dela.
Aquilo que ela ama Então o fazer. segredo Que é é o aquela coisa do propósito. tipo, ame aquilo que você faz. É o Confúcio aqui, tá? Ame aquilo que você faz e não precisarás trabalhar um dia sequer na sua vida. Depende. Só amar basta, só ter paixão basta. Esse é o ponto aqui. Porque, Cara, eu acho, assim, eu acho que não, porque eu amo vender, então, né? É uma coisa que eu mas o que converso muito você com o vende, Dani. Leandro? Então, mas assim, o ponto é, eu gosto muito de negociar com o cliente, de fechar negócio, mas 95% do meu tempo não é isso. É gravar um podcast, Pronto. é pegar o carro e fazer uma reunião com um fornecedor da gente, Isso. é fazer reunião de alinhamento. Quer dizer, eu não estou 100% do meu tempo focado naquilo que eu amo, né? Que é a ideia do Confúcio, né? Uhum. Não sei, Eu acho assim. mais legal a gente falar da ideia do Mihaly Csikszentmihalyi, tá? Estado de fluxo. Eu acho que é muito mais legal a gente não associar o Confúcio aqui, mas a gente falar Tá, exatamente, o seu talento está adequado para o desafio, entende? Isso não te dá tá. tédio. Quanto mais desafio eu tiver, e quanto mais o talento meu for colocado à prova, mais prazer e gratificação eu vou ter. No final do dia, eu vou estar no Hum, estado de fluxo e falar, puxa, que dia legal que eu. Esse dia passou voando. passou voando esse dia aqui. Eu perdi a consciência do eu. Então pensa no seguinte: o vendedor é aquele que vende o quê? Esse é o ponto. O que você vende? Eu estou vendendo algo aqui agora. Eu não sou Sim, vendedor. Mas prestem atenção, o que eu estou vendendo para todo mundo aqui? Eu estou vendendo o quê? Um pouco do meu conhecimento, mas eu não estou recebendo nada por isso. E eu trabalharia sem receber um centavo por aquilo que eu faço. E aí que está o ponto. Você estaria disposto a vender sem receber um centavo de comissão? Peraí, o que você está querendo dizer, Edson? Eu estou te provocando. Você estaria disposto, olha, você não vai receber comissão agora, mas essa venda aqui vai ajudar pessoas, olha, vai ser para um hospital, vai ter uma causa social aqui, não sei. Mas possivelmente. Um bom negociador, muitas vezes ele não ganha nada negociando. Ele negocia o dia inteiro sem perceber que ele está negociando. O bom vendedor vende e nem percebeu que ele vendeu. Passou o dia e falou, puxa vida, olha. E se teve resultado positivo, ok. Se não teve, ok, faz parte. Faz parte do meu dia. Você não Quando se você está sabota. fazendo o que você gosta, você não sofre tanto, né? Mesmo que o resultado seja negativo, né? Acontece, Vai faz parte, acontecer, faz né? parte, mas shit happens. Ué, a vida é feita de superação e de resultados negativos, né? Eu, recentemente eu estava, assim, me perdoem, né? Mas eu estava numa rádio, né? E uma rádio católica, né? E falando desse novo livro aqui, Protagonismo, né? Aí eu citei essa, imagina, né? Imagina se um médico chega na hora de fazer uma operação super delicada e falar, hoje eu não estou legal, quer saber? Não estou muito bem. Imagina um piloto de avião falar assim, olha, quer saber, hoje eu não vou dirigir tão bem esse avião aqui, né? Eu virei e falei assim, imagine se Jesus Cristo tivesse falado assim, gente, olha, hoje eu não estou afim de ser crucificado não, tá? Hoje, vocês me perdoem, tá? Deus me perdoe, mas eu não vou, né, assumir isso aqui não. Mas tem Vocês que se dia que virem. você vai se levantar de manhã e você vai pensar, é natural do ser humano. Agora, tudo isso que a gente fala aqui, não vamos ser, sabe? Eu acho que essa coisa de querer ser falso aqui, não. Vamos ser verdadeiro com as pessoas, né? A gente quer falar de superação, mas vai ter dia que o shit happens, cara. Vai ter dia que você não vai estar bem e tá tudo certo. A gente não é máquina, Não é né, Edson? exato. Você não é máquina de resultados, cara. Você é um ser humano. Você precisa estar bem. Você precisa cuidar da sua qualidade de vida também, para você ser como o Leandro e falar assim: poxa vida, olha, hoje eu estou bem porque eu faço coisas que me dão prazer. Eu sim, encontro coisas que me dão prazer dentro do meu ofício. Porque tem coisas que não dão prazer, né, Leandro? Na área de sim. negociação e venda, não é tudo que vai deixar você feliz. Que vai deixar você. Mas é aquela coisa, eu amo mesmo não gostando. Eu amo Uhum, o que eu faço, mesmo não gostando de fazer isso daqui. Pô, uhum.
Eu, por exemplo, eu não me vejo mais atendendo pessoas individualmente numa sala como psicanalista. Porque demanda uma energia muito grande, né? Tanto do terapeuta quanto do paciente, não, ok. Mas eu me vejo diante de pessoas. Eu me vejo treinando várias pessoas e talvez fazendo uma terapia coletiva. Isso me dá muito prazer. Então são escolhas que você faz. Esse é o ponto, tá, Daniel? Fazer as escolhas certas também no seu dia de vendas. Perfeito. Puxa vida, olha, eu vou me superar. Aquilo que nós estamos falando. Eu vou visitar aquele cliente lá. Eu vou até a empresa. Porque sabe qual é o meu objetivo? Não é fazer a venda apenas, mas eu quero também conhecer aquela empresa, eu quero conhecer aquele negócio, quero entender um pouco mais como funciona, porque talvez eu não venda ali, mas talvez eu venda até para um concorrente dele, ué. Não deixa de aprender. Uma experiência de vida. Sim. No começo da minha carreira teve muito disso, cara. Eu percebi que na área comercial eu iria conhecer muita gente. Muita gente. Muita gente diferente, um monte de negócios diferentes, entrar em um monte de empresa diferente. Eu tive proposta de várias empresas para trabalhar lá dentro, né? Eu comecei minha carreira como consultor de consultoria empresarial, né? Muito focada na parte de RH, e um monte de cliente me fez proposta, né? E falei, pô, mas se eu entrar aqui dentro eu vou trabalhar uma empresa, né? E até ganhar mais, né? Mas, puxa, eu acho tão legal conhecer um monte de empresa diferente, cara. Um monte de empresa, um monte de gente, um monte de negócio, um monte de... né? E ajudar mais pessoas. Ajudar uma empresa, né? É legal. E eu vejo que eu ajudava a minha empresa, ajudava a minha consultoria. Né? Mas quando você consegue entender que você, poxa, tem gente que fica lá pelo resultado, putz, eu preciso da comissão. Se você tem ciência do que o seu produto ou do que o seu serviço traz de benefício para o seu cliente, isso, né? Você está ajudando as outras pessoas, você está no mercado de servir. Né? Você agrega valor, você vende coisa bacana, as pessoas sofrem menos, você gera lucro, né? E se você coloca isso, né, você inclusive vende isso melhor, porque você acredita na solução. Você tem que escolher o seu cliente muitas vezes, não é o cliente que escolhe o vendedor. É aquela coisa, escolha o seu cliente. Agregue valor para pessoas de valor, né? O John Maxwell tem uma frase, eu tive o privilégio de conhecer John Maxwell, né? E o Robert Cialdini também. Fiz um workshop de um dia com Robert Cialdini, o Dr. Robert Cialdini, que é o poder da persuasão. Muito clássico de vendas, para quem é vendedor, leia Robert Cialdini, eu conheci ele pessoalmente, e John Maxwell também. E o John Maxwell tem uma frase maravilhosa, que você falou aqui, é muito interessante. Agregue valor para pessoas de valor. O que significa isso em vendas? Poxa vida, se eu tenho um valor, se eu reconheço o meu valor, quem é que vai valorizar? Vamos lá, quem é que valoriza o meu valor? Um outro semelhante. Nós temos que procurar esse cliente. Esse é o ponto, né? E é aquilo que vocês sempre falam, né? A captação dos clientes é muito importante. Você captar leads, você conseguir colocar o seu produto, o seu serviço no mercado certo, no nicho certo, escolher bem, né, esse nicho e trabalhar com afinco nele, não tem por que dar errado. No caso, Edson, olhando um pouco, né, a gente estava falando de autossabotagem, a gente estava falando de procrastinação, mas eu senti muito nessa conversa que a gente está tendo que tem muita coisa que nasce nas inseguranças que a gente tem. E quando a gente fala de insegurança em vendas, né, eu quero entender como é que as pessoas elas se sabotam por causa das suas inseguranças. E o principal, como a gente pode, quais são as ações que a gente pode adotar para sermos mais seguros, para não procrastinarmos, além do propósito, que você muito bem explanou, o que mais a gente pode fazer para melhorar essa insegurança, Cara, a gente já trabalhou, né, com pessoas que, eu não sei se eu tô tão preparado para fazer aquela reunião, não sei se eu tô tão preparada para fazer uma call, para fazer o levantamento. Como é que a gente ajuda esses vendedores, essas vendedoras a enxergarem que, cara, tubarão nasce nadando, né? Você não aprende a surfar na areia, você aprende a surfar no mar, tomando caldo.
Como é que a gente faz, cara, Esse é o para ponto. vencer Vamos lá. essa insegurança? Eu vou tentar fazer aqui uma metáfora bem interessante aqui, da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, tá bom? Vamos lá. Eu tenho medo de altura. Algumas pessoas têm medo, né, de insetos. Eu tenho medo de altura. E de onde vem esse medo, Leandro? Vamos lá. Não sei. Vou te dar uma dica aqui, tá? Vem da infância. O medo vem da infância. O medo de altura. Em algum momento da minha vida eu me senti vulnerável numa situação e ficou esse medo. E eu tinha 45 anos a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, naqueles parques de montanhas russas, né? E eu tenho um pouco também de labirintite. Então você imagina, né? Eu fui naquele parque em Tampa. Busch Gardens. Busch Gardens, perfeito. Você já foi lá, você sabe do que eu vou falar. Onde tem as montanhas russas, assim, tem eu diria, não tem um rodízio de carnes, nós temos um rodízio de montanhas russas. Pensa, essa aqui é a mais fraquinha, aquela lá é a mais potente, bababá. O medo tá aqui, concorda comigo? E aí você tem duas formas de enfrentar o medo. Você tem a forma radical e você tem a forma moderada. Tá? A forma radical. Qual é a maior montanha russa aqui, que eu já vou nessa daqui, que se eu for nessa, não tem outra que vai me atingir, me espantar mais. Pronto. Esse é um tratamento de choque. Você concorda comigo? Sim ou não? Funciona? Sim. Funciona. Garanto que funciona. Tá? Segunda forma. Tratamento moderado. Bom, como é que é tratamento moderado? Olha, qual é a montanha-russa infantil que tem aqui, que as crianças podem brincar? Ah, aquela ali. E depois, qual que é a segunda, um pouquinho mais... Ah, então, aquela de adolescente, aquela ali. Até você chegar na... É assim. Bom, você me definiu. Você me definiu. Eu fui assim. Eu fui numa montanha-russa, Edson, com a minha filha de 5 anos, cara. Nossa, eu gritei mais que ela, só pra você entender um pouco da... Eu sou esse segundo grupo, viu, Dani? Então, Leandro e Daniel, eu pergunto para vocês, qual dessas duas técnicas funciona melhor? Fica aqui uma enquete rapidinha aqui, ó. Quem estiver assistindo esse nosso bate-papo de vendedores aqui, deixa aí anotado antes de eu dar a resposta. Coloca aí, ó. Qual que é a sua opinião? Aliás, vou fazer diferente, Edson. Vou fazer diferente. Vai ter aqui, ó. Se você está nos escutando, nos assistindo no Spotify, essa enquete vai estar aqui disponível para você responder antes da resposta do Edson. Então, ó, pausa o episódio, vai ali. Nossa produtora vai deixar ali essa enquete para vocês responderem. Vai lá, Edson. Qual é melhor? Radical ou moderado? Qual funciona melhor? Podemos dar a resposta agora? Manda bala. A resposta é: a que melhor funcionar para você, meu amigo. Mas já dizia lá o Dr. Martin Luther King, se você não conseguir voar, cara, corra. Se você não conseguir correr, ande, cara. Se você não conseguir andar, rasteje, mas não pare. Porque quem fica parado é poste, meu amigo. Eu acho que esse é o ponto. Aqui, a procrastinação, autossabotagem, tudo tem a ver com resquícios do nosso passado. Tudo tem a ver com medo. E o medo, você pode respeitar o medo. Esse é o ponto aqui. Respeite o medo, porque o medo ele tem uma intenção muito positiva nas nossas vidas. O medo nos protege. Isso é uma questão da roteirização do seu dia. Você pode roteirizar o seu dia, olha, com os enfrentamentos e aquecendo esses enfrentamentos. Tem pessoas que preferem enfrentar a autossabotagem dessa forma. Bom, se eu tenho um cliente muito difícil para atender, com uma demanda de desafio muito grande, deixa eu começar com as mais simples primeiro, vou eliminando. Isso não é procrastinação, isso é escolha, tá, gente? Procrastinação é ir protelando, deixando para depois, muito para depois, aquilo que você precisa enfrentar na vida hoje, né, para você ser um vencedor, né? É aquele trocadilho, vencedor é aquele que vence sua dor, né?
O amador é aquele que ama a sua dor e fica o tempo todo alimentando ela e mostrando ela para as pessoas. Eu tenho medo de altura, me proteja. Aí não vai não, filhinho. Fica aqui, não vai lá não na montanha-russa. Não brinca não. E a gente quer o quê? Uma pessoa que fique nos escorando. A gente vai preferir uma pessoa que fique assim, ó, fica aqui mesmo, tá tão bom, dorme mais um pouco, não levanta cedo não. Não vai centuplicar o seu valor, não haja agora. Fica quietinho aí, não vai vender, não. E assim, olha, o ponto é esse. Você pode escolher em doses homeopáticas esse enfrentamento ou em dose cavalar. Eu vou na montanha-russa mais abrupta que tem, que já vou sentir aquele impacto, que se eu tiver que... O ponto aqui, gente, é justamente você não ter medo de colocar a mão, sabe, na tomada de força. Porque um dia você, criancinha, foi lá, tentou colocar a mão lá, a mamãe e o papai falaram assim, não, filho, não faça isso. Você ficou mais assustado com o grito deles de querer te proteger. Do que com o choque. Do que o choque. E o choque é bom na nossa vida. Só vai vencer aquele que passar pelo sofrimento. E que respeitar o seu medo. Respeitar o seu medo. É lógico, eu não vou pular de bungee jump, não vou pular de paraquedas, eu tenho medo de altura, mas eu posso me desafiar aos poucos até um dia chegar, né? Agora já fui a montanha-russa, na maior do mundo eu já fui. Já senti tudo que eu tinha que sentir. Agora eu posso me desafiar um pouco mais, e isso é muito bom, porque a adrenalina é bom para o nosso organismo. Né? Serotonina, adrenalina, os neurotransmissores positivos, estão tudo aqui. Endorfina, não é verdade? É aquela coisa de quem treina, né? Quem treina todo dia, vai na academia. Hoje eu estou fazendo uma esteira, amanhã eu quero correr, agora eu estou fazendo um supino, aumentei o peso. Você sempre quer uma dose mais de dor para a sua vida, para que você se sinta bem. Essa dose mais de dor, de sofrimento é muito boa. Porque é isso que faz com que o nosso estresse seja positivo, e não de estresse. O estresse positivo é bom, a tensão positiva é boa na nossa vida. Só tem 2 fatores que nos movimentam, tensão e motivação. Tensão e motivação na dose equilibrada, ok. Tensão demais, motivação baixa, não ok. Motivação demais, tensão baixa, tédio, não ok também. Não tenho prazer, sabe? Foi muito fácil para mim fazer essa venda. Nossa, não teve desafio nenhum. Eu acredito acho que... É o equilíbrio de novo, né? Equilíbrio de novo. Eu acho que o lance da insegurança também tem, Edson, o quesito do que você estava falando do treino. Né? Quando a gente não se sente capaz o suficiente. Né? E aí, se você se prepara de fato, né? Se você treina, se você todos os dias reforça a crença de que você é capaz, porque quando você treina, o que você está fazendo? Você está reforçando por base de um comportamento, né? Uma atividade, né? Então, poxa, eu estou fazendo academia, eu estou treinando vendas, eu estou estudando. Isso, né? Tô lendo. Eu me sinto... Poxa, descobri um negócio novo. Pô, tô melhor do que eu era ontem. Claro. Né? E daqui a pouco você começa a aplicar essas ferramentas e você começa a ver que isso funciona, você começa a perceber que, pô, tá ficando mais fácil do que era antes. Né? E aí, quando vem um desafio um pouquinho maior, você fala assim, pô, eu quero ir no cliente maior que vai me pagar mais. Eu quero ir atrás de vender um negócio maior para eu ganhar mais dinheiro. Né? E você vem reforçando isso aos poucos. Eu acho que o grande lance está em você não se preparar, né? Porque se você está sofrendo com os desafios atuais, né? Então o meu dia corriqueiro, ele já é sofrimento, ele já é desafiador o suficiente, talvez por conta da nossa mentalidade, né? Talvez porque eu já levante de manhã falando que meu dia vai ser complicado, né? Que de repente não é tão complicado assim, né? E aí, quando vem um desafio maior, você fala assim, meu Deus do céu, eu já tô sofrendo tanto do jeito que tá, você vai me empurrar mais uma dessa, né? Aí você fala assim, pô, já tava sofrendo demais, eu prefiro evitar esse desafio. A evitação. Quando quem treina
gosta de buscar o desafio maior, né? E vai Hoje criando- já ficou fácil, esse Daniel, peso no supino aqui já tá fácil demais, eu quero colocar um pouquinho mais, põe mais aqui, alguém me ajuda, alguém fica perto pro negócio não cair na minha cara, e Isso. beleza, daí você consegue, você vai conseguindo, você vai, pô, tá dando certo esse jogo, tô começando, tô evoluindo, tô indo. E vai criando calo emocional. Que é Exatamente. melhor, né? Porque uma coisa é você criar um calo na sua pele. Eu me lembro. Agora eu me lembrei de uma historinha aqui para ilustrar, né? Quem é da minha época, mais de meio século de vida, sabe o que é mertiolate. Sim, Então vamos pensar, sim. mertiolate. Ele é uma criança, vai lá jogar bola em São Rala o Paulo, joelho. eu ia visitar meus primos na freguesia do Ó, e a gente jogava descalço, e de repente você dá aquela tapada, né, no asfalto, que arranca Sentia aquela dor. tala, assim, né? E você falava assim, nossa, agora eu tenho que ir lá na minha mãe, e ela vem com aquele vidrinho de mertiolate, e você fala assim, gente do céu, é preferível sentir essa dor. Cara, é preferível ficar com um talo, né, rasgado, o dedão do pé, do que passar um mertiolate, o curativo. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos acostumados a tudo ter um curativo na vida, tudo ter um remédio, tem que ter uma solução para tudo. Não, às vezes é preferível ficar com a dor, cara. E é preferível você enfrentar ela e sofrer mesmo, falar assim, pô, criou calo, ficou mais forte esse ponto meu aqui, ó, no dedão, agora eu posso chutar a bola que não vai, eu nem vou sentir dor, formou um calo aqui, camadas de pele que vão, né, sedimentando. Agora imagina a emoção humana, né? O sentimento que você tem, Daniel, quando você conta essa história, né? De que você treinou, você quer ser desafiado, você criou um calo emocional, que você vai superar os nãos da vida, cara. Pô, não me atinge mais, não. Eu como com farofa. Não, eu como com farofa. Aliás, olha, eu tenho mais medo de sentir dor, de não pagar minha conta no final do mês e de sustentar minha família, meus filhos lá, e de não pagar como é que é a prestação do meu carro, do que ouvir um não. Você começa a pensar assim, desse jeito. Esse é o ponto. Sem dúvida. E olha só, tá curtindo este podcast? Eu tenho certeza que sim. E a gente tem uma meta aqui, eu e Daniel Mestre temos uma meta no Papo de Vendedor. E a gente não pode procrastinar essa meta, né, Dani? De jeito nenhum. Você que está nos escutando, nós temos a seguinte meta. Até dia 30 de junho deste ano aqui, nós temos que bater 150 mil ouvintes. Daniel Messi, batendo esta meta, o que vai acontecer, cara? Nós vamos deixar o Leandro a cara da Isabelle. Nós vamos deixar o Leandro a cara da filhinha dele de 1 ano. Ele vai raspar essa barba viking dele aí ao vivo. Já tá até o horarinho marcado lá no barbeiro, não é isso, Lê? Já, vai ter live no Instagram, Dani. É isso aí. É isso aí. Batendo o número... A maquininha vai cantar. E para a gente bater essa meta, você pode nos ajudar de 3 formas. A primeira delas é assinando o nosso programa aqui no Spotify ou no agregador de podcast que você preferir. Pode ser o Apple Podcast, o Google Podcast, o Deezer, no Amazon Music. Você fica à vontade. É só você ir lá e assinar o nosso programa. Se você estiver no Spotify, você pode fazer dar o segundo passo, que é o seguinte, é classificar este episódio. Ali tem 5 estrelinhas que você pode classificar esse episódio. Daniel Mestre, quantas estrelinhas este episódio merece? 5 estrelinhas no caso desse episódio, Lê. Exatamente. Olha só, tem muita gente que escuta o nosso programa, que já é assinante e não foi lá no Spotify e deu as estrelinhas pra gente. Vai lá. Por quê? Porque isso ajuda muito o algoritmo do Spotify a entender que o nosso programa é relevante e ele vai entregar o nosso show para mais pessoas. Então vai lá e faz essa simples retribuição do nosso trabalho. Não procrastine essas 5 estrelinhas para nós, que é muito importante. E terceiro e último, compartilhe este episódio aqui sobre autossabotagem em vendas pelo WhatsApp. Exatamente. Se você estiver escutando no seu player de podcast, principalmente o Spotify ou o YouTube, você tem um botãozinho com o login do WhatsApp. Você clica ali, ele vai abrir o teu WhatsApp e você vai mandar o link deste episódio direto para uma pessoa ou, se você quiser, no grupo de vendas da tua empresa. Faz essa galera escutar o Papo de Vendedor, que a gente aumenta a audiência e vocês vão ver eu cortando essa barba viking aqui. Você que está nos ouvindo no Spotify, faz o seguinte, né? Gira o celular
para você assistir eu e o Daniel e o Edson aqui conversando sobre autossabotagem. Você vai ver o tamanho da minha barba e como esse desafio é importante pra gente aqui. E, claro, não esqueça de compartilhar com a gente a tua opinião, a tua visão, o momento em que você está ouvindo o podcast, o Papo de Vendedor, lá no Instagram, @supervendedores. Tamo junto? Edson, agora sim, nossa última pergunta aqui, o nosso último bloco aqui. Esse episódio tá incrível, daria uma parte 2 fácil aqui, tá? Mas eu quero te trazer uma pergunta, porque eu sei que o nosso amigo ouvinte tá pensando nisso. E se não pensou, vai gostar que eu tô trazendo essa pergunta para você, cara. Na hora de prospectar novos clientes, na hora de falar com esses clientes potenciais, de nos apresentar nosso produto, apresentar nossa empresa, como superar a insegurança na prospecção? Eu tenho uma dica muito legal aqui para todos os vendedores, vendedoras do Papo de Vendedores, que é o seguinte. Primeira coisa, né? Basicamente é isso. Tem a ver com a preparação interior, né? E também com a preparação anterior. Vou visitar. Como é que eu faço? A dica que eu tenho para dar aqui é uma dica que eu utilizo muito como palestrante. Tá. E certa vez eu fiz um curso de PNL, tá? Eu não sei, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu já estudei de tudo na minha vida. Hipnose, PNL, constelação sistêmica. Já viajei o mundo. Eu estava até pensando aqui, eu estudei com o Timothy Galway, na Califórnia. E o Timothy Galway tem uma frase muito interessante que diz que a gente aprende se desafiando e se divertindo. É dessa maneira que a gente aprende na vida. Olha que legal. Não existe aprendizado sem diversão e sem desafio. Mas ele tem um negócio também da alta performance que o nosso querido, esqueci, o Daniel falou aqui, né, hoje, o Daniel Messi falou aqui hoje. Performance, né, vendedores, pessoas que trabalham com alta performance, nada mais é do que performance é potencialidades no nível máximo, eliminando as interferências internas e externas, tá? Então, o que nós vamos falar um pouquinho aqui é uma técnica chamada mentalização ou visualização da PNL. É muito simples, tá? Que eu trago como uma dica. Mas antes de eu falar da mentalização, eu quero dizer que no renascentismo italiano, um escritor político chamado Maquiavel, no seu livro O Príncipe, descreve uma cena muito interessante no qual ele negocia com o Papa, com os reis e com os duques, numa situação muito grave que estava acontecendo. E como Maquiavel fez isso? Ele estava se sentindo muito desafiado naquele momento. Ele colocou numa mesa, vários símbolos representando o rei, o Papa e os duques. E ficou a noite inteira, exaustivamente, conversando com eles. É o que nós chamamos de dramatização, né? Hoje eu falo dramatização na Gestalt terapia. Ensaio dramático. Você fazer um teatro, imaginando, né, aquela cena toda. E nada mais é do que uma visualização, do que uma mentalização, né? E essa questão do jogo interno, é jogar o jogo interno antes de jogar o jogo externo, né? Então essa questão de como eu penso a respeito do meu cliente. O que eu penso a respeito dele? E deixar claro. O que será que os 6 verbos de ação, né? Que esse cliente acredita, que se assemelha com o que eu acredito. E se tiver alguma divergência, alguma objeção, eu tenho que convencê-lo nessa nova crença também, acreditar que é possível comprar meu produto, comprar meu serviço. Então, fazer um desenho mesmo, um mapeamento. Quais são as crenças do meu cliente? O que ele acredita? O que esse cliente valoriza, que ele gostaria de dar valor, adquirir algo meu, né? Um produto, um serviço, um benefício, que seja. O que ele quer, deixar bem claro para si também, o que ele quer, como ele gostaria que eu agisse, no agir, né? Como ele gostaria que eu agisse, me comportasse diante dele. Como eu tenho que me apresentar, quem eu sou, né? E como me conectar com ele. Nada mais é do que fazer uma mentalização e se visualizar, né, na situação, pensando nas possíveis objeções que ele pode fazer. Então, olha, quais são as objeções que esse cliente pode fazer? Agora,
toma cuidado para não ter medo de rejeição, tá? Isso aqui é importante, porque, olha, o maior medo de um vendedor, e falo também, porque eu treinei algumas equipes de vendas também, não nessa parte de vendas técnicas, mas comportamental, né? Falando comportamentalmente, né? Mas o maior medo que um vendedor tem é o medo de ser rejeitado. Esse não é o maior medo do... Pessoal, Leandro e Daniel, não é o maior medo dos vendedores, não. É da o humanidade. maior medo da torcida do Corinthians, do Flamengo, do mundo inteiro. Pessoal, para de achar que é só com você que isso acontece. Não é. Eu estou aqui ó, hoje como convidado, né, nesse papo de vendedor aqui, com duas assim, celebridades aqui no mundo de vendas aqui, o Leandro e o Daniel, que estão entregando conteúdos maravilhosos para vocês nessa plataforma. E aí é o ponto que nós sempre falamos, não tenha medo de aprender algo novo na sua vida. E não tenha medo de enfrentar o seu medo. Esse é o maior ponto aqui. É visualização, se ver no lugar do cliente. Empatia, rapport, pessoal. Tudo isso aqui a gente pode ficar falando horas. É se colocar no lugar do outro. É entender a necessidade do outro. É fazer a venda do sonho que ele quer comprar. E não a venda do seu sonho, muitas vezes. Mas a venda do sonho que o cliente quer comprar para si. Então, nós somos vendedores de sonhos, né? Somos vendedores de sonhos. Então, acho que esse é o ponto aqui que eu queria deixar para vocês. Eu acho que é importantíssimo isso que você falou, Edson, porque quando a galera pensa em visualização, a galera pensa muito na questão do, não, vai dar certo, você precisa visualizar o que você quer comprar, visualizar suas metas. Você precisa, né? Visualizar que você consegue chegar lá e tudo mais. Né? Mas o grande lance é que se você faz apenas a visualização positiva, e daí eu vou trazer o estoicismo de novo, que tem a coisa do memento mori, toda aquela coisa, que é você pensar no que pode dar errado. Porque se você pensa só no que pode dar certo, pessoal, né? De novo o Brasil de 2014, né? O que aconteceu? O Brasil achou que só pela Copa 100 em casa a gente já tinha ganho. Né? E aí você toma um gol totalmente reversível, você não sabe o que fazer. Se você faz apenas a visualização positiva, não, eu vou ligar pro cara, o cara vai querer. Eu vou ligar pro cara, o cara vai querer. E aí o cara começa a ligação já meio esquisito, já, né, dando uma abafada, você fala assim, vixe Maria, o que eu tinha visualizado não está acontecendo, o que eu faço agora? Não estou preparado para isso. Então, quando o Edson falou, né, vou retomar um negócio que você falou lá atrás, a gente precisa ser um pouco otimista, a gente precisa ser um pouco pessimista. Na hora de se preparar para a reunião, em todas as seja pessimista. Seja pessimista, o que pode dar de pior na reunião? E já se prepare para a pior reunião do universo. Se você for e não acontecer, aquilo foi fácil, bicho. Exato, é o que o Maquiavel fez, ele se preparou para o pior. Ele sabia que ele ia ter uma grande objeção do Papa, por exemplo. O rei não, o rei estava aceitando a negociação dele, mas o Papa não. Então ele foi preparado para enfrentar o pior. Esse é o ponto aqui. Sempre esteja preparado para enfrentar o pior, porque se vier o melhor, meu amigo, é bônus na vida. Aí é tranquilo, né, cara? Aí é tranquilo, exatamente. Ele superou. E a gente tem que reforçar. Quanto mais preparado você tiver, evidente, mais bem você vai conseguir prospectar e fazer a abordagem do teu cliente. Acho que é a mensagem que o Dani fala, né, do tipo, fazer aquilo que está dentro do nosso controle, é a gente se preparar, a gente, tô prospectando o meu perfil de cliente ideal, né, tô falando com alguém que tem a dor ou o problema que eu resolvo, que meu produto e minha solução resolve, né, quanto mais eu entendo quem eu vou prospectar, mais tranquilo eu fico para não me auto-sabotar, não procrastinar porque eu tô com medo de ser rejeitado numa prospecção ativa. Né? Quando eu entendo essa junção, né? Essa tríade de comportamento com técnica e eu respeito o meu processo comercial, eu sou mais eficiente. Eu fico mais à vontade de fazer a ligação para o cliente ao invés de eu tentar, eu acreditar, melhor dizendo, que fazer pelo WhatsApp vai ser mais eficiente do que eu ligar para o meu cliente. Né? No começo da minha carreira, quando eu trabalhei como corretor de imóveis, eu trabalhava no setor de lançamento e eu tinha que, muitas vezes, não existia plantões para a pessoa ir e conhecer o decorado. Você tinha que entrar nos comércios. Então, você ia na cidade, numa rua, né, o Edson está em Limeira, você ia no centro de Limeira
E aí você entrava ali, pedia licença e falava assim, posso falar com o dono da mercearia, da borracharia, da loja de informática? O senhor gostaria de conhecer, gostaria de fazer investimento em imóveis? Cara, se você não estava muito bem treinado e se você não ajustasse o teu comportamento para não ter medo de ser rejeitado, cara, você já entrava tremendo, né? E aí você não vendia. Então eu acho que o lance da gente entender como a autossabotagem ela interfere tanto positivamente quanto negativamente na prospecção é isso. Exatamente. Quanto mais preparado você tiver, menos você vai se autossabotar. Quanto mais confiante você tiver, menos você vai querer procrastinar aquilo que você sabe que é tão importante. E é uma coisa que o Dani fala, não adianta você prospectar o cliente no final do mês, porque você viu que você não vai bater a meta, né, Dani? E, cara, né, eu tô pensando num negócio aqui que é fundamental, cara. A gente falou tanto de preparação, a gente tá falando tanto do medo da rejeição. Tem uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça, cara, de uma vez por todas, né? A rejeição é inevitável. Isso. Boa. A rejeição é inevitável. Você tem que estar preparado para quê? Você não está preparado para vender? Claro que você tem que estar preparado para vender, né? Só que você precisa estar preparado para ser rejeitado, porque isso vai acontecer. Se você ficar torcendo todos os dias para que não aconteça, toda vez que acontecer você vai sofrer. É mais fácil você aceitar que isso vai acontecer. E que nada de ruim vai acontecer com você por causa disso. Você não é pior vendedor. Exatamente, você não é um pior vendedor por causa disso. Você não é mais feio por causa disso. Você não é nada. E você não vai ser o único também, né? É o melhor de tudo. Exatamente. Então, assim, a rejeição vai acontecer. Esteja preparado para lidar com ela. Isso. Se você não estiver preparado para lidar com a rejeição, você vai ter dificuldade de prospectar. É isso mesmo. Ponto final. Ponto final. Né? Coloca o seu dedo na tomada de eletricidade e tome o choque, meu amigo. E você vai ver que você vai sobreviver, porra. Jogue bola no asfalto, descalço, dá aquela tapada lá e sai correndo no mertiolate, cara. É isso daí que você Mas hoje o metiolate não arde mais. Hoje o metiolate não tem mais a redinha, agora é sprayzinho. Agora não tem mais graça. Não tem mais graça, né? A gente é da época dele. Sensacional, gente. Temos um programa, gente. Com certeza. Baita episódio. Tenho certeza que quem tá aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, sai maior, sai mais preparado, sai mais preparada para enfrentar os desafios que todo vendedor, que toda vendedora enfrenta e sabe que vai continuar enfrentando no seu dia a dia. Edson, muito, muito, muito obrigado por você compartilhar teu conhecimento com a gente. Foi um prazer receber você aqui. Já é um amigo nosso, foi muito gostoso. Foi um dos melhores episódios que a gente gravou. Foi um dos episódios mais longos, inclusive, né, Lê? Nossa! Mais longos, mas eu tenho certeza que a audiência tá que legal. Que legal. Vamos fazer o parte 2. Coloca aquele... Vou ficar feliz de voltar. Pode me convidar, sim. A minha área é comportamento humano e estou aqui para servir também. Isso é muito legal, viu? Muito bacana. Compartilhar com aprendizados, né? Com certeza. Legal, mas Edson, eu queria abrir para você um espaço para você falar um pouquinho de como o amigo ouvinte pode te encontrar, né? Quais são os seus canais aí. E queria que você falasse do seu livro, nossa, cara. Que legal. Eu vi que você tem um livro super interessante. Inclusive é o seguinte, eu vou colocar esse livro aqui para vocês, olha, tá? Para os nossos amigos e amigas vendedores e vendedoras aí, olha, protagonismo. Vou enviar uma cópia pro estúdio do Papo de Vendedor aí, tá? E eu não sei como é que eles vão fazer para fazer uma enquete aí. Olha, tá tudo segredo, tá aqui, viu, gente? Tá aqui, ó, vendas, ó, tá vendo? Opa, vendas, liderança. Como vencer a autossabotagem e obter resultados mais positivos em liderança, vendas e empreendedorismo. Para você me encontrar nas redes sociais, é @Edson de Paula Palestrante, tá bom? @Edson de Paula Palestrante. É muito fácil, tá? @Edson de Paula Palestrante. E o edsondepaula.com.br é meu site. Tudo aí, estamos juntos, viu? Uma felicidade imensa de estar aqui com vocês. Fica tranquilo, Edson, que a gente vai colocar o seu @ aqui na descrição do podcast, todos os conteúdos que saírem, fica super tranquilo. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, for falar com o Edson, fala assim, cara, te conheci lá no Papo de Vendedor, dá essa moral pra gente que eu tenho certeza que aí ele vai querer voltar mais vezes aqui. Vou agradecer muito também, a confiança de todos. E aí, aproveita que você tá... Isso aí, aproveita que você tá no Instagram seguindo o Edson, aproveita, tira aquele printão, né, posta aí que você tá ouvindo o nosso episódio, fala aí se você quer a parte 2 ou não, que acabou rápido isso aqui, né, Lê?
Passou voando. Voou. É Estado de flow, hein? Opa, aí sim. Um dos episódios mais longos do podcast. Então aproveita que você tá aí no arroba, né, aproveita que você tá aí no Instagram, segue o Edson, tira um printão, compartilha nos stories aí, marca nós, @supervendedores. E aproveita, aqui, cara. É isso aí, manda uma mensagem pra gente, sugestão de pauta, sugestão de convidado, críticas, sugestões, xingamentos, né, Leandro? É isso aí. Que esse programa é feito de vendedores para vendedores. Muito Exatamente. bem. Olha, os 3 Cs, hein? Conexão, mas conexão é igual a conversão, tá bom? Conversão, muito bom. É isso aí, é isso aí. E se você ainda não assinou o nosso programa, vai lá no Spotify ou no Apple Podcast, no Google Podcast e assine, porque aí a plataforma vai te avisar toda vez que um novo episódio entrar no ar. Próximo programa, finalzinho do mês, vamos falar de clínica de vendas, uma clínica super especial. Tem pergunta dos nossos alunos do Método dos Supervendedores, tem pergunta da galera do Instagram. Então, é um programa que você não pode perder. Tamo junto? Nos vemos daqui uma semana, segunda-feira, 7 horas da manhã. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!